Você já entrou em um lugar e sentiu um peso terrível sobre você? Você já orou por alguma pessoa e você estava bem, mas depois da oração você começou a passar mal, sensação de vômito, náuseas, peso, angústia, aflições. Você em algum momento já... Do nada, você estava bem, mas de repente você começou a sentir uma exaustão muito grande, uma fadiga muito grande, um cansaço muito grande. O coração começou a acelerar, aperto no coração, sem motivo. Então você estava sobre uma regência e uma influência de um espírito opressor. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a viverem uma cura emocional, uma libertação espiritual, a fim de que eles possam alcançar a vida plena prometida por Cristo Jesus. Seja mais do que bem-vindo, você está na hora do valente. E hoje nós vamos estar falando sobre espírito opressor, né? Essa opressão, né, que vem de fora e que tem esse poder avassalador, né? O que é uma opressão demoníaca? É uma pressão, e ela exerce, né, sobre o cristão, né, essa força, né, que esmaga, angustia, intimida, aperta o coração, sufoca, amedronta, né? Você já esteve num ambiente onde de repente você começou a sentir medo, ou então começou a orar, de repente veio aquela onda de medo a ponto de você parar de orar por causa do medo que você começou a sentir, né? Ou então entrou num ambiente, se sentiu intimidado, amedrontado, né? Deprimido, atormentado, violentado. Isso é causado por essa influência desse espírito opressor. Então, se esse conteúdo será relevante para a sua vida hoje, vai abençoar você, comece agora a dar o like, amém? Deixa aí o seu like nessa live, comece a curtir, porque dessa forma o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, começa a dar o seu like aí, tá bom? E comece também a compartilhar. Se você conhece alguém que tem sofrido por ataques demoníacos, que tem sentido um nível de opressão sobre a sua vida, seja um agente de Deus e compartilhe, clique aí nessa setinha, compartilhando com o maior número de pessoas possíveis essa live, porque com certeza essa pessoa vai ser ricamente abençoada, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos descortinar hoje mais um pouquinho o Império das Trevas. A palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar aos ardis de Satanás. Cabe a nós descortinar o mundo espiritual e nos equiparmos, nos prepararmos para prevalecermos nesses campos de batalha, tá bom? Então eu sei que você já teve uma experiência como essa, de você adentrar em uma região, em algum lugar e sentir um peso terrível, avassalador, né? Tem gente até que passa mal, ela estava bem, de repente entrou num comércio, né? Você já teve essa experiência? Você entrar no comércio e você de repente sentir aquele peso, aquela aflição, aquela angústia, né? A gente não consegue nem ficar ali dentro. Meu Deus, que ambiente pesado, dá uma dor de cabeça, né? Você sente literalmente um peso vindo sobre você. Ou você entrar em uma casa, ou até numa cidade, numa região, né? Em alguma atmosfera, e você sentir que aquela atmosfera mudou, um peso ali estabeleceu. Assim como quando você também entra na igreja, né? E essa igreja está com os céus abertos sobre ela, porque tem uma adoração genuína, né? Pessoas que realmente estão ali quebrantadas diante do Senhor, então o céu se abre, e aí você não sente uma atmosfera, talvez você chegue até pesado, mas daqui a pouco você está sentindo uma leveza, você está sentindo uma paz, você está sentindo a conexão, né, com Deus, sentindo vontade de chorar, de se entregar. Por quê? Porque aquela atmosfera ali é uma atmosfera
atmosfera espiritual, celestial. Mas a gente às vezes adentra em algumas regiões, em alguns lugares, que aquela atmosfera ali é uma atmosfera espiritual demoníaca. Por quê? Porque ali tem um espírito que está regendo aquele lugar. Então o espírito opressor, né? Ele é um espírito territorial que vai exercer uma influência também na vida de uma pessoa, tá bom? Então aquela regência tá ali, naquele ambiente, naquele lugar, né? E aquela pessoa vai sentir o impacto. Agora, vamos lá, gente. A gente precisa entender o seguinte: uma coisa é a gente ter o dom, né, do discernimento do espírito. Por exemplo, se eu entrar em qualquer ambiente que eu entro, eu vou sentir a atmosfera daquele ambiente, né? Eu tenho o dom que eu exerço mais apurado em mim, né? Que ele é mais fluente na minha vida, é o de discernimento do espírito. Eu discerno aquilo que está acontecendo na esfera espiritual com muita facilidade. Então eu entrei num ambiente, até mesmo numa igreja, né? Eu consigo perceber ali e sentir aquilo que está acontecendo na esfera espiritual, tá? Então, uma coisa é você fluir no dom do espírito. E aí você vai sentir, você vai perceber, você vai sentir aquele peso, você vai sentir, né, aquela pressão, você vai sentir que você está num ambiente que está ali contaminado pelas trevas. Outra coisa é você passar mal. Outra coisa é você sentir, você entrar dentro daquela atmosfera e aquela atmosfera impactar você de uma certa forma, a ponto de você se sentir esmagado, a ponto de você se sentir sufocado, a ponto de você se sentir intimidado, a ponto de você não conseguir vencer aquele medo e deixar mesmo de orar, porque você aquele medo te violentou, te afrontou. Outra coisa é você orar por uma pessoa, uma coisa é você orar por uma pessoa e você orar por identificação, porque isso é um dom espiritual, principalmente nas pessoas que atuam no ministério de intercessão. Elas fluem muito através do dom da oração por identificação. O que é isso? A gente vai orar por alguém, a gente vai sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Já aconteceu isso com você? Você ora e de repente o seu coração aperta, ou você sente uma dor. O que está acontecendo ali? No mundo espiritual, você está se conectando, né? O seu espírito, o Espírito Santo está fazendo com que você discirna e você venha compreender o que está acontecendo na alma, no corpo ou no espírito daquela pessoa. E você vai estar sentindo. Se a aflição for na alma, você vai sentir na sua alma. Se for no corpo, você vai sentir a dor no seu corpo. Você está discernindo. Mas quando terminar a oração, acabou, tu tá bem. Você não está sentindo mais aquilo. Agora terminou a oração, você continua sentindo. Tem pessoas que literalmente recebe uma seta, né? Ela vai orar por alguém, ou então ela entra num campo de batalha e aí depois ela começa a passar mal. Aí ela fica doente, fica enferma, né? Entra numa crise de enxaqueca, começa a passar mal, literalmente, fica enferma, né? Por quê? Porque na hora que ela foi orar por aquela pessoa, ela se conectou com aquele espírito opressor que estava sobre a vida daquela pessoa. Só que por que ela ficou com aquela opressão sobre a vida dela? Por que entrou naquele ambiente e permaneceu, saiu dele, mas permaneceu oprimido? Por quê? Porque existe alguma base legal na vida dessa pessoa, ok? Então a opressão acontece por causa de uma base legal que está na nossa vida. Então toda opressão que não estou falando da percepção da opressão, mas de fato você está oprimido. Toda opressão é consequência do pecado. Então existe aí, né, uma base legal que nós vamos precisar investigar, fazer uma anamnese, né? E aí toda vez que a gente fala de pecado, tem todo o crente, ele logo associa a pecadão, né? Aqueles pecados cabeludos, né? Ah, não, pastor, eu não estou em pecado, eu não estou adulterando mais, né? Eu não tô roubando mais, eu não tô fornicando mais, né? Eu não tô mais fazendo coisas ilícitas. Então a gente sempre pensa em pecados cabeludos, né? Mas existe, gente, todo pecado tem uma consequência. É claro que existem pecados que são para mortes, que as consequências são maiores, os danos são maiores,
Mas todo pecado, ele vai ter uma consequência. E qualquer tipo de pecado pode ser uma base legal para um espírito opressor acessar a sua vida e se conectar a você. Amém? Então, maus pensamentos, né? Fofoca, intriga, calúnia, difamação, julgamento, crítica, divisão, rebelião, desobediência à palavra de Deus, tá bom? Mentira, retenção de dízimo, né? Falta de perdão. Então, tudo isso são portais espirituais, são brechas, palavrão, palavras profanas. Tudo isso vai trazer o quê? Uma base legal para que esse espírito opressor, ele venha o quê? Acessar. Então, todas as vezes que nós vamos lidar com um espírito opressor, nós precisamos entender o seguinte, que esse espírito opressor, ele está agindo em pontos vulneráveis da vida dessa pessoa. Ele está entrando em áreas vulneráveis, em pontos fracos da nossa vida, tá bom? Então nós vamos precisar o quê? Levantar os nossos muros, né? Restaurar os nossos muros que ficaram fendidos, que tem ali rachaduras, tá bom? Então a opressão demoníaca, né? Ela sempre vai acontecer por causa de uma base legal, de um direito legal, né, que foi dado ali para as trevas, tá bom? Então nós precisamos vigiar em relação àquilo que nós estamos fazendo, sempre fazendo uma anamnese espiritual da nossa vida espiritual, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa vigiar em que aspecto? Nós não podemos, em hipótese alguma, né, aceitar, né, sobre a nossa vida a opressão demoníaca. Então, se tem opressão demoníaca na minha vida, se eu tenho me sentido oprimido, violentado, atormentado, né, eu acordo bem, daqui a pouco tudo muda na minha vida, eu tô sentindo um peso muito grande, eu tô sentindo uma fraqueza muito grande, eu preciso reagir a isso, tá bom? Então, essa influência, né, desse demônio, né, vai ter um peso, né, um impacto diretamente nas nossa vida, tá bom? E de alguma forma o inimigo conseguiu encontrar uma base legal para te oprimir. Então, o que é importante dentro do processo de libertação? Identificar qual é essa base legal, tá bom? Por isso que a palavra de Deus vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos fazer uma autoanálise todos os dias da nossa vida, né? A gente fazer ali a avaliação, saber onde foi que eu falhei. Será que eu critiquei, né? O que eu não poderia, critiquei as pessoas, me coloquei, entrei no patamar da autojustiça, da justiça própria, condenando, né? Sobre os meus aspectos, sobre o meu crivo, né? Tirando Deus, né, do lugar dele, né, da soberania dele, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação, tá bom? Por quê? Porque esses espíritos opressores, eles vão enfraquecer a nossa vida espiritual, fazendo com que você se sinta desanimado, perca a vontade de orar, de buscar a Deus, de ir para a igreja, se sinta indiferente e apático às coisas que estão acontecendo ao seu redor, com que entre um nível de preguiça, de cansaço. Pastor, eu estou indisposta, não tenho vontade de fazer mais nada, não tenho vontade de cuidar da minha casa, não tenho vontade de cuidar da minha própria vida, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de fazer nada, pastora. O que aconteceu? O que está acontecendo? Um nível de opressão. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque um abismo vai chamando outro abismo. E se a gente não fechar esses portais e a gente repreender esse espírito opressor, o que vai acontecer? O próximo estágio, irmãos, é desse espírito de opressão que está sobre a sua vida externo, ele se tornar algo interno, né? De ter aí uma possessão demoníaca. João capítulo 8, versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que aquele que comete pecado é do
diabo, é servo do pecado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o espírito opressor, ele é uma entidade espiritual que vai exercer um controle externo sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser uma marionete do diabo. Já viu aquela marionetezinha? Ela tá se mexendo, mas tem alguém ali que está coordenando, né? Que está movimentando essa pessoa. Então essa força esmagadora que tem o propósito de trazer mesmo essa angústia, essa opressão e deixar essa pessoa sobre o domínio das trevas, tá bom? Então, muitas vezes essa opressão vai causar sofrimento e limitações. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 vai dizer: depois disso eu vi as aflições e a tristeza que havia debaixo do sol, e vi lágrimas dos aflitos e ninguém para consolá-lo, né? Então, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Ele nos deixa o Espírito Santo de Deus, a unção do Senhor, que quebra todo jugo. Então nós precisamos quebrar esse jugo opressor da nossa vida, tá bom? Então quando o pecado, ele entra na vida do cristão, deixa o cristão expostos a todo tipo de ataque, de aflição, né, do maligno, tá bom? Então nós precisamos remover essas bases legais. Como que eu posso identificar uma opressão maligna na minha vida? Então vamos aqui relatar sobre alguns sintomas de opressão maligna. Você sente dores, né? De repente você estava bem, não tem diagnóstico médico, começou a sentir dor, entrou no ambiente, começou a sentir tontura, calafrio, né? Inúmeras sensações de mal-estar, né? Náuseas, né? Vontade de vomitar, uma dor de cabeça insuportável, cansaço emocional, cansaço espiritual, fadiga espiritual, não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de jejuar, né? Dormiu 8 horas, mas acorda se sentindo cansado, né? Pensamentos destrutivos, né? Só vive pensando em desgraça, pensando em suicídio, pensando em morte, né? Perde a vontade de viver, perde a alegria, fica se arrastando, né? Não tem perspectiva, não tem sonhos, não tem ideais, tá bom? Começa a ter também vários tipos de doenças inexplicáveis. O médico não consegue achar o diagnóstico preciso, né? Bloqueio na mente bloqueada, vive esquecendo das coisas, não consegue aprender, tem dificuldade, né? De aprender, de memorizar, né? De fluir em Deus, até de pensar, né? A mente fica embaralhada, nervosismo, crise de ansiedade, ódio, ira, né? A pessoa fica estressada, né? Já viu aquela pessoa muito estressada, vive estressada, né? Isso também é um sinal, né? Que essa pessoa pode estar sobre um ataque de um espírito opressor, né? Ressentidos constantemente, vive com medo, angustiado, né? Depressão, né? Uma pessoa depressiva, esse início da depressão, dessa tristeza profunda, pode ser aí uma influência de um espírito opressor, tá bom? Insônias e pesadelos, fantasias constantes e incontroláveis, né? Desmaios, né? Pessoa, aquela queda de pressão repentina, sem um diagnóstico médico, né? A pessoa desmaia, tá? Desejo incontrolável suicida, vontade de matar os outros, visão de vultos, audições de vozes, né? Tá em casa, aí começa a escutar passos no telhado, portas se batendo, coisas quebrando, ou então começa a ouvir pessoas te chamando pelo nome, quando você vai ver, não tem ninguém. Ué, não era ninguém, misericórdia. O que é isso? É um espírito opressor que está ali, né, trazendo esse nível de influência, tá bom? Atitudes também descontroladas, tá? Então a opressão, gente, ela é uma das armas mais poderosas do diabo, do inimigo, né? Porque a opressão, ela tá abrindo portas espirituais, portais espirituais, para que um novo nível se estabeleça, né? Que é da possessão, do endemoniamento. Então a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes 7:7 que a opressão, ela transforma o sábio em tolo, ou seja, a pessoa, ela perde o seu controle, até mesmo intelectual e emocional, e também pode ser uma porta de entrada
para espíritos de loucura, tá bom? Então nós precisamos o quê? Quebrar esse domínio sobre a nossa vida. Então, como quebrar esse espírito opressor? Como se desconectar? Como se desligar? Bom, então vamos lá. O espírito opressor pode ter acessado você pelo fato de você ter orado por alguém e que você... que estava sobre essa regência, né? Porque ele é um espírito que pode se transferir, tá bom? Você orou por uma pessoa que estava sobre um ataque, uma opressão muito grande por causa das bases legais que você tinha na sua vida. Esse espírito, ele transferiu para você, ou então em algumas atmosferas, algum ambiente espiritual, tá bom? Comércio, casa, lugares, né? Que você entrou debaixo de que tinha um domínio ali opressor muito grande, e na sua vida, é claro, tinha ali um portal aberto, né? Tinha uma base legal para que você permanecesse sobre a regência desse espírito. Então, o que fazer? Eu diagnostiquei isso na minha vida, eu identifiquei que eu estou sobre um espírito opressor. Então, o primeiro passo é me conscientizar do meu verdadeiro estado. A gente precisa, gente, entender aquilo que está acontecendo na nossa espiritualidade. Às vezes a gente consegue discernir o que está acontecendo na espiritualidade do nosso irmão, na vida do outro, mas a gente não consegue discernir aquilo que está acontecendo na nossa própria vida. Então não é normal, você não pode, você tem que sair da passividade. Escute, eu posso te ajudar a vencer a sua batalha espiritual, mas eu não posso vencer por você. O teu pastor pode te ajudar, a irmã do círculo de oração pode te ajudar, mas não pode vencer por você. Se você não se posicionar e você não entender que você precisa sim passar por um processo de libertação, entrar em colisão com as trevas, você não vai vencer esse nível de opressão que está sobre a tua vida. Então você precisa identificar isso. Não, e sair da passividade. Não, eu não aceito mais essa fraqueza espiritual sobre a minha vida. Eu não consegui, eu sei que eu preciso orar e eu não consigo orar. Eu sei que eu vou vencer a minha batalha quando eu me posicionar, quando eu começar a ler a palavra de Deus, mas eu não consigo pegar na palavra de Deus, eu não consigo jejuar, eu vou me arrastando para a igreja, eu não consigo ser firme na fé, eu sou inconstante, eu vivo oprimido, eu vivo debaixo de um peso de aflição, de angústia, triste. Não, mas eu não vou mais aceitar isso sobre a minha vida. Você precisa dar um basta. Porque Deus te deu autoridade espiritual, e a autoridade precisa ser praticada. Você precisa se levantar, você precisa reagir. Amém? Então, primeiro passo, identificar, não, realmente isso cabe a mim, eu preciso de ajuda. O primeiro passo. Segundo passo, eu preciso identificar essa base legal e confessar os meus pecados, fechar esses portais espirituais. Então, primeiro passo, sair da passividade. Segundo passo, fechar os portais espirituais. Mateus 11:28. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer quebrar esse jugo. O Senhor quer trazer alívio para a sua alma. Amém? Mas você precisa o quê? Fechar as bases legais. Confesse. A confissão, ela traz luz nas áreas que estavam sob jurisdições das trevas. Amém? Ela vai o quê? Remover a base legal. Confissão, arrependimento. Amém? E terceiro passo é rejeitar as investidas de Satanás. É se posicionar contra ele, tá bom? É você literalmente praticar a autoridade espiritual, tá bom? Você dá voz de comando. Satanás, em nome de Jesus, espírito opressor, sai da minha vida agora. Todo cansaço sai. O que você está identificando? Toda dor de cabeça sai agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai. Eu te repreendo no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu aplico o sangue do Cordeiro de Deus entre a minha vida e a sua vida, e eu dou uma voz de comando. Você vai bater em retirada agora. Quarto passo importante, a unção que despedaça jugo. Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo será despedaçado. E o jugo será despedaçado por causa da
unção. Gente, Deus liberou uma unção para quebrar esse jugo de Satanás. Amém? Por isso que, por exemplo, nos nossos cultos, né? Quando uma pessoa tá ali, você estava se sentindo oprimido, você estava se sentindo angustiado, aí você foi para a igreja e alguém que tinha a unção de Deus, porque presta atenção, gente, a unção não é aquele azeitezinho que foi consagrado não, viu? Porque tem gente que acaba se tornando místico. Pastora, me dá um pouco de azeite aqui, eu vou levar para minha casa, vou ungir a cueca do meu marido, vou limpar. Outro dia tinha uma irmãzinha que todo culto ela me pediu óleo ungido, todo culto. Aí eu falei, minha irmã, que tanto óleo ungido é esse que tu pede? Não, pastor, que eu tô dando faxina na minha casa, aí eu boto óleo na vassoura para ungir a casa toda. Gente, isso é misticismo, porque preste atenção, aquilo ali é um elemento, né? Assim como a gente toma a Santa Ceia, que é um ato profético, que o sangue, né, é tipificado através do vinho e o corpo é tipificado através do pão, também é assim. Mas não adianta você comer, por exemplo, do pão e tomar do suco de uva se você não tem comunhão com Cristo, se você não tem comunhão com a igreja, se você não está ligado na videira. Amém? Não adianta você estar na igreja, mas a palavra não está dentro do teu coração. Não adianta você pegar o azeite e você botar o azeite ungido na cueca, na cama, na casa, né? E você mesmo não ter unção. O que vai trazer o poder, a gente pega o elemento como um ato profético, mas o que traz poder é a unção que foi liberada de Deus sobre a vida daquela pessoa que está ungindo. Então, se aquela pessoa que está usando o azeite, ela tem unção, aí sim, você vai ver o poder de Deus ser manifesto. Agora, aquela pessoa não ora, não jejua, não busca Deus, não tem vida de santidade, não tem consagração. Quando ela orar, irmão, não vai acontecer nada. Então, é muito importante você pedir ajuda do seu líder espiritual. Tá sentindo opressão? Primeiro você vai fazer esse passo a passo, amém? Porque o que acontece nas nossas igrejas? Vamos lá, a pessoa entra oprimida, você entra, meu Deus, eu cheguei na igreja, pastora, me arrastando, não tava nem com vontade de ir, mas eu cheguei ali com o coração angustiado, aflito, olha, mas que culto abençoado, eu senti a graça de Deus, daqui a pouco tudo mudou, meu pastor orou por mim, parece que saiu um peso, eu fui embora pra casa bem levinho. Não é assim? Saiu uma tonelada de cima da gente. Mas aí depois que acontece no outro dia, você tá com peso de novo. Por quê? Porque não fechou as bases legais. Então, você primeiro, antes de você passar por uma colisão, de você colidir com as trevas, você tem que fechar as bases legais para aquela opressão não retornar na tua vida e não se tornar uma opressão até muito maior, ok? Então, primeiro a gente faz isso. Depois, irmão, pede ajuda, amém? De alguém que tenha unção, alguém que tenha vida com Deus, alguém que pague preço de oração, de jejum, amém? Que tenha comunhão, intimidade com o Pai. Aí essa pessoa, sim, ela vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, vai repreender esse demônio, né? E esse espírito, essa entidade espiritual tenebrosa, ela vai bater em retirada. A unção do Senhor vai recair sobre a sua vida e todo jugo será despedaçado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu isso? Aleluia! Então, primeiro passo, vamos lá, recapitular. Entenda o seu processo. Entenda, tenha humildade no seu coração. Não, eu preciso de ajuda espiritual. Eu preciso de libertação. Se você precisa de libertação, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, gente, aprender a descortinar o mundo espiritual. Aprender sobre as armas espirituais que você precisa usar. Aprender como que são os ardis de Satanás. Aprender a caminhar sobre os princípios da teologia vitoriosa, da libertação espiritual. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então, qual é o melhor método para você fazer isso? Esteja num grupo onde as pessoas estejam no mesmo propósito, com a mesma finalidade. Caminhe com pessoas que tenham a mesma finalidade de se libertar, de se restaurar. Tem um mentor, um líder espiritual que já chegou aonde você quer chegar, que já foi liberto e agora pode te ajudar, porque só pode libertar quem já foi liberto, só pode curar quem já foi curado. Então busque
busque ter um mentor espiritual, um líder espiritual, ouvir palavras, né, que possam trazer o quê? Um impacto de Deus para abalar essas estruturas. Amém? Então eu quero te fazer um convite hoje, eu quero te dar uma oportunidade para você hoje que está aqui. Amém? Essa semana, somente essa semana, nós estamos abrindo algumas vagas para a comunidade dos valentes numa condição especial. Amém? Então, essa semana se fecha as inscrições nessa condição especial, ok? O que é a comunidade dos valentes? A comunidade dos valentes é esse lugar onde guerreiros espirituais, homens e mulheres que desejam buscar por sua libertação espiritual, desejam aprender sobre o mundo espiritual, desejam aprimorar o seu conhecimento na área de libertação espiritual, para que eles possam ser libertos para libertar. Amém? E toda segunda-feira nós temos um encontro ao vivo numa sala fechada do Zoom, onde ali eu estou ministrando uma palavra poderosa. Claro, são 2 horas ali mais ou menos de ministração, é um conteúdo muito mais aprofundado, porque aqui na live não dá pra gente se aprofundar nos temas que são na profundidade que são necessários. Então são conteúdos, né, de conhecimento, ensinamentos aprofundados na área da teologia, da libertação espiritual. Toda segunda-feira tem um nível novo de conhecimento, mas também de impartição de poder, de liberação de poder. Amém? Na última segunda-feira eu falei sobre o mundo dos sonhos e eu imparti ali sobre os meus sobre os valentes que estão comigo na comunidade dos valentes, o dom, né, que eu tenho de discernimento de sonhos. Então eles foram impartidos, foram ativados. Então também é uma reunião para ativação de dons, amém, de colisão com as trevas, de batalha espiritual. Gente, é poderoso demais, amém? Toda segunda-feira é um poder e ela fica gravada. Então você tem um acervo na comunidade dos valentes, você tem um acervo, porque todas essas ministrações, né, elas estão armazenadas, né, elas ficam dentro de uma plataforma que é a Hotmart. E você, além de participar das aulas ao vivo, você pode toda semana, você pode, todas as vezes que você tiver uma disponibilidade, entrar lá na plataforma. Você, hoje eu quero aprender sobre portais espirituais. Aí você vai lá, vai acessar. Deixa eu ver quais são as aulas que estão aqui. Eu quero aprender hoje sobre perdão geracional. Tá lá. Entendeu? E você vai assistir as aulas que você quiser, que já estão lá armazenadas, né? Tem um acervo de conteúdo ali para você acessar, ok? Então, só essa semana tem uma condição especial para quem quiser entrar para a comunidade dos valentes e fazer parte dessa comunidade, amém? Onde você vai evoluir, vai crescer, vai romper, vai amadurecer e vai aprender a vencer as suas batalhas, ok? Se você desejar, é só você colocar aí no chat, eu quero, amém? Colocou essa palavra, eu quero, você já vai ser direcionado automaticamente, amém? Você vai receber aí um link, amém, de acesso para que você possa fazer a sua matrícula. Então bota aí agora, eu quero, amém? Eu quero ver você aí dentro da comunidade dos valentes comigo, tá bom? Vai ser poderoso demais, amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui hoje, você que está chegando aqui agora. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e você está na hora do valente. Agora eu vou orar para que todo jugo seja quebrado. Eu vou impartir unção, poder de Deus, amém? Para que o jugo de Satanás seja quebrado sobre a sua vida. Antes eu quero dar um oi, quero ver se alguém tem alguma dúvida, perguntou alguma coisa. Sejam mais do que bem-vindos, Márcia, Carla, Dri, Bruninha, Keilinha, Daísa, amém? Sejam mais do que bem-vindos todos. Cláudio, seja mais do que bem-vindo. Levantar os nossos muros, isso aí, vamos levantar os nossos muros, amém? Glória a Deus. Tati colocou, às vezes eu fico assim por alguns dias.
Então, Tati, por que você tá ficando por alguns dias, né? E depois passa? Porque provavelmente você tá indo para algum culto, né? Alguém que tá orando por você. Então tá vindo uma ação, uma unção de Deus sobre a sua vida que tá quebrando esse jugo. Mas se tá voltando depois, tem uma base legal, tem que ser removida essa base para que essa opressão ela não caia mais por terra, tá bom? Então peça para que a pessoa que for orar por você, depois que você fechar a base, ela venha colidir mesmo com as trevas, né? E mandar embora o espírito opressor, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tremenda aula, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Bruninha, família de adúlteros do avó até a geração de agora, como orar? Bruninha, você tá debaixo de um ciclo de padrões de maldições hereditárias, né? Elas são visitadas de pais para filhos até a terceira e quarta geração. Você está guerreando e lutando aí com espíritos familiares. Para que você possa quebrar as maldições, você precisa passar por um processo de libertação espiritual, tá bom? Porque você vai ter que colidir, né? Não adianta só fazer a quebra de maldição. O ideal é você passar realmente por um processo de libertação espiritual, para que você possa ter autoridade para guerrear contra esses demônios. Quando a gente lida com espíritos familiares, que são esses demônios que agem perpetuando essas maldições, a gente está lidando com uma legião, né? Os espíritos familiares são uma legião, nunca é um demôniozinho, tá? É uma legião que tem a finalidade de agir em toda a linhagem geracional. Então, quebra de maldição é você fazer aí uma anamnese, um estudo dessa árvore genealógica, identificar quais são os pecados, as iniquidades, remover as raízes de iniquidade, né? Quebrar as maldições, tá bom? Continue me acompanhando, né? Ou então esteja comigo lá na comunidade dos valentes, você vai estar aprendendo sobre tudo isso. São assuntos distintos, né? Mas é isso aí, você precisa passar por um processo de libertação. O mais importante é isso, para você conseguir colidir com esses espíritos familiares, para que você venha paralisar essa ação e remir aí as suas veredas, tá bom? A fim de que você não venha mais estar sofrendo esse ataque e essa perseguição espiritual, tá bom? Bruninha, como fazer pelo meu esposo? Primeiro, ele é crente? Se ele é crente, você tem que chamar ele para passar por um processo de libertação junto com você. Se ele não é crente, você tem que orar, fazer batalha espiritual pela libertação dele, porque libertação é para crente. Então ele só vai conseguir passar por um processo de libertação depois que ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ok? Então vamos lá, gente, quero orar por vocês, amém? Quero guerrear pela sua vida. Feche seus olhos. Pai bendito e amado Deus, eu quero, Senhor, em primeiro lugar te agradecer pela tua graça e misericórdia, por essa palavra, Deus, que foi liberada, por esse nível de conhecimento, Deus, que foi liberado, Deus, para a tua igreja, a fim de que eles pudessem, Senhor, ó Deus, nesse momento, receber, Senhor, ó Deus, Pai querido, luz sobre a vida deles, ó Pai, que porque lâmpada, Deus, para os nossos pés é a tua palavra, ó Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que esta palavra venha abalar toda a estrutura do inferno, ó Pai querido, eu levanto agora as minhas mãos, ó Deus amado, eu te peço, Senhor, que esta unção, ó Deus amado, que tu liberou sobre a minha vida, porque o teu Espírito está sobre mim, o Espírito, Senhor, ó Deus, para quebrar jugo, para desatar nós, ó Deus amado, para libertar, Senhor, que está em cativo, Senhor, aonde Deus estiver uma vida que está conectada agora, nesse momento em fé comigo, e tantas outras que se conectarão através dessa live, Senhor, que a tua unção, que quebra todo jugo, vem agora ser derramada, impartida, ó Deus amado, sobre, Deus amado, a vida, Senhor, deste homem, sobre a vida, Senhor, desta mulher, em nome de Jesus, receba agora a unção do Senhor, em nome de Jesus, todo jugo de Satanás, em nome de Jesus, seja quebrado agora, toda opressão, todo sufocamento, toda angústia, toda fraqueza, toda dor, toda enfermidade, todo peso nos ombros, peso na perna, todo desânimo, todo enfraquecimento, toda tormenta, todo medo,
Em nome de Jesus, dobre-se e curve-se diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso. Todo espírito opressor, eu te amarro agora no nome poderoso de Jesus. Senhor, envia uma milícia de anjos, ó Deus amado, Pai querido, hostes celestiais, que eles possam assumir agora, Senhor, ó Deus, posições, Senhor, ó Deus, Pai querido, estratégicas, ó Deus, visita agora, vem Espírito Santo, traz teu fogo, 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 eu declaro a unção do Senhor, a unção, recebe a unção, recebe o poder de Deus, eu declaro agora todo jugo sendo quebrado, quebre-se agora, toda regência espiritual da maldade, eu dou uma voz de comando agora, no nome que está sobre todo nome, eu ordeno agora em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba um novo fôlego, Zoe, fôlego de Deus, a força de Deus, o renovo de Deus sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus, amém e amém, aleluia, que Deus te abençoe, querido. Se essa live, ela trouxe um impacto sobre a tua vida, você foi abençoado? Então eu quero que você seja um agente de Deus, amém? E também abra as janelas dos céus sobre a sua vida, porque a gratidão é a chave espiritual para milagres. Então a gratidão, ela precisa ser demonstrada, ela precisa ser praticada. A fé sem obra, ela é morta. Então, se você está grato nessa tarde, se esse conteúdo edificou a sua vida, você vai fazer essa obra junto comigo, e vai demonstrar a sua gratidão compartilhando essa live com o maior número de pessoas que forem possíveis, amém? Deus te abençoe. Amanhã, com a permissão do grande eu sou, eu estarei aqui 12:00 na hora do valente. Deus te abençoe, querido.